Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa vermelha. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para anotações. Muito bem, querido vestibulando, na aula de hoje vamos apresentar a geometria espacial métrica, mais precisamente cilindro de revolução. A aula de hoje visa apresentar o conceito de cilindro de revolução, apresentar os principais elementos, identificar as seções e conhecer expressões para o cálculo de área e volumes desse sólido, ok? Muito bem, então nós temos aqui na tela a definição de cilindro, bem como a classificação. E aí eu já vou chamar a atenção para os elementos principais desse sólido. Vamos comigo aqui. Definição, cilindro. Definição, é um sólido geométrico circular que possui duas bases circulares congruentes, ou seja, círculos de mesmo raio, situados em planos paralelos, ok? Na primeira figura, então, nós temos uma situação em que o cilindro é oblíquo. Eu já cito para vocês um dos elementos do cilindro, que é o eixo, que é tão somente a reta que passa pelos centros das bases. Observe que para essa situação, em que esse eixo passa pelo centro das bases, você nota que esse eixo ele forma um ângulo agudo com o plano da base. Isso, então, denota um cilindro oblíquo. Por outro lado, esse outro, se eu traçar o eixo, que é exatamente a reta que passa pelos centros dos cilindros, aí nós já denotamos, a gente já percebe uma perpendicularidade entre esse eixo e o plano da base. Para essa situação, o cilindro é chamado reto. Os principais elementos do cilindro são o raio das bases, já que as bases são idênticas, a altura, que é exatamente a distância entre os planos paralelos do cilindro, a geratriz, que é um segmento de reta que une um ponto da base de cima com um ponto da base de baixo, mantendo o paralelismo com o eixo. No caso do cilindro oblíquo, a nossa geratriz ela é diferente da altura, ou seja, elas não coincidem. A altura e geratriz são diferentes, por causa que exatamente esse ângulo é um ângulo menor que 90. No caso do cilindro reto, não. Para esse caso, a altura e a geratriz coincidem. Eu devo frisar que nas provas de vestibular, mais precisamente da UEA, é muito recorrente o cilindro, a forma do cilindro, ser exatamente o cilindro reto, ok? Bom, então aqui essa figura ela justifica o porquê que o cilindro reto, o cilindro circular reto, ele é chamado de cilindro de revolução. Observem que a rotação desse retângulo, observem que esse retângulo ele tem lado R, base R e altura H. Esse retângulo girado de 360 graus em torno do eixo gera exatamente o cilindro circular reto. Então é por esse motivo que o cilindro circular reto ele é chamado também de cilindro de revolução, beleza? Bom, pessoal, agora nós estamos numa parte muito importante, que é o que vai justificar o cálculo, as expressões que eu vou já apresentar para vocês. Observem só, dado um cilindro circular reto, de base circular raio R e altura H, observem que esse cilindro planificado, se eu fizer aqui um corte no cilindro, na lateral do cilindro e abrir, essa planificação vai dar na lateral dele um retângulo. Observe ainda que esse segmento de reta aqui é exatamente o comprimento do círculo da base. Eu lembro que o comprimento do círculo da base é 2π vezes R, e aqui a altura é H. Evidentemente que essa lateral, que é um retângulo, quando ela for dobrada, né? Quando ela for dobrada, eu vou obter a lateral do cilindro, e aí então nós temos as duas bases, conforme foi definido lá no início, que são dois círculos congruentes, portanto, apresentando o mesmo raio, beleza? Por aqui nós percebemos que nós temos uma área, que é a área do retângulo, que é a área lateral, e a área da base multiplicada duas vezes, por 2, já que elas são idênticas. Essas aqui são as expressões para o cálculo das áreas. A área da base é dada pela área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Eu lembro que o π, em alguns exercícios, ele considera como 3, muito embora em algumas situações a gente deve considerar o π como 3,14. A área lateral, eu lembro que a área do círculo é a área da base, a área do círculo, a área da base como sendo π vezes r ao quadrado. A área lateral é a área daquele retângulo que eu destaquei agora há pouco, de base 2πr
e altura H. Então, a área lateral é a área desse retângulo. 2π vezes R vezes H. E a área total, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Aí eu vou ter a área total, a expressão para a área total do cilindro circular reto é dada dessa forma. 2π vezes R, que multiplica R mais H, beleza? O volume do cilindro, o volume de um cilindro de base de raio R, altura H, é dado pela área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro pode ser calculado como AB, a área da base, vezes a altura, ok? Lembrando que a área da base é π vezes R elevado ao quadrado. Então, aqui estão as principais expressões. Eu já coloquei como objetivo e apresentei para vocês o cálculo das 3 áreas possíveis, da base, lateral e total, bem como destacando a expressão para calcular o volume do cilindro. Essa figura apresenta exatamente um cilindro reto, e aí o destaque é para o volume, o cálculo do volume, lembrando que a área da base vezes a altura vai dar exatamente o conteúdo, o que cabe dentro desse cilindro em centímetros cúbicos, ml ou metro cúbico, ok? Muito bem, querido, vamos então apresentar agora a resolução da questão de número 1. Observem comigo. Ao aumentar em 50% o raio da base do cilindro circular reto A, obtém-se o cilindro circular reto B. Sabe-se que ambos têm alturas iguais, e igual a 4 centímetros, conforme indicado nessa figura. Sabendo que VA e VB são os volumes dos cilindros A e B, respectivamente, e VA mais VB igual a 52π centímetros cúbicos, a área da superfície lateral do cilindro B é quanto? Então vamos lá. Ora, por hipótese, eu vou chamar esse raio de R, e esse raio aqui ele foi aumentado de 50%. Então, esse raio aqui é 1,5 R, ok? Vamos calcular o volume do cilindro A. O volume do cilindro A, lembrando que o volume de um cilindro é dado pela área da base, que é π vezes R elevado ao quadrado, vezes a altura dele, que é 4. O volume do cilindro B é a área da base, π vezes 1,5 R elevado ao quadrado, vezes 4. Fazendo esse cálculo aqui, minha gente, a gente vai encontrar 2,25 R ao quadrado vezes 4. O resultado aqui vai ser 4πr ao quadrado, e o resultado aqui vai ser 9πr ao quadrado. Já fazendo a multiplicação do quadrado do 1,5 vezes 4. Ora, a soma desses dois, por hipótese, se eu pegar o volume de A e somar com o de B, está dando 52π. 4πr ao quadrado mais 9πr ao quadrado é 13πr ao quadrado. Isso tudo é igual a 52π. Fazendo as simplificações e dividindo tudo por 13, eu vou chegar à conclusão de que R ao quadrado é igual a 4. Da onde a gente nota claramente que o raio da base é 2. Só que ele não pede o raio da base, ele está pedindo a área lateral do cilindro B. Ora, vamos lembrar que a área lateral de um cilindro, é dada por 2π vezes R vezes a altura H, onde o R é o raio da base do cilindro. Como ele está pedindo a área da superfície lateral do cilindro B, o raio da base é o raio da base de B, que é 1,5 vezes 2, 3. Então, vamos lá. A área lateral do cilindro B vai ser igual a 2π, que multiplica o raio da base, que é 1,5 vezes R, que eu acabei de achar como 2, vezes a altura, que é 4. A área lateral desse cilindro, portanto, vai ser igual. Vamos. 2 vezes 1,5 é 3, 3 vezes 2 são 6, e 6 vezes 4 é 24. Então, a área lateral desse cilindro B é 24π centímetros quadrados, ok? Essa é a área lateral do cilindro B. Resposta na letra E. Muito bem, caro vestibulando, agora nós vamos para a questão de número 2. A questão diz o seguinte: certo mineral granulado preenche a metade do volume total de um cilindro, de um recipiente no formato de um cilindro circular reto, de altura 14 centímetros. Retirando-se 105 centímetros cúbicos do seu conteúdo, a altura do nível do mineral no recipiente baixa 20%. Usando o π igual a 3, a medida aproximada em centímetros do diâmetro da base desse recipiente é: letra A, 15, letra B, 12,
letra C, 10, letra D, 8 e letra E, 14, ok? Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, o nosso cilindro circular reto, ele tem altura de 14 centímetros. E esse mineral, ele ocupa exatamente a metade do recipiente. Ora, metade de 14 é exatamente 7 centímetros. Essa é a altura do mineral dentro desse recipiente. Eu vou chamar o raio da base desse cilindro de R. Como ele pede o valor aproximado do diâmetro da base, eu devo lembrar para vocês que o diâmetro da base é exatamente igual ao dobro do raio. Em outras palavras, achar o diâmetro consiste em achar o raio da base do cilindro, considerado o cilindro reto. Muito bem. Uma outra situação que ele fala é que ele retirou um volume, eu vou chamar de volume retirado. Esse volume retirado foi de 105 centímetros cúbicos. Em consequência dessa retirada, a altura diminuiu 20%, ou seja, 20% dessa altura vai ser exatamente a altura do cilindro retirado. Então aqui, o cilindro retirado, ele vai ter essa altura, deixa eu colocar aqui, como sendo 20% da altura toda do mineral, que no caso ali é 7. Ora, se eu fizer as devidas simplificações e calculando a altura do cilindro retirado, do cilindro de mineral retirado, eu chego à conclusão de que essa altura é de 1,4 centímetros. Tudo bem? Então, o volume retirado consiste no volume desse cilindro, desse cilindrinho aqui que vai sair. Então, vamos lá. Volume retirado, volume de um cilindro. Vamos, área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Ok? O π ele considerou como 3, e o volume retirado foi dado como 105. Então, 105 é igual. O π ele considerou como 3, vezes r ao quadrado, vezes a altura, calculada do cilindro de granulado que foi retirado, que é 1,4. Ora, 3 vezes 1,4 vai dar 4,2. R elevado ao quadrado igual a 105. Se eu dividir por 4,2 dos dois lados, eu vou acabar achando o raio da base. Então, R ao quadrado vai ser igual a 105, dividido por 4,2. Paulinho, quanto é esse resultado? 25. Portanto, eu concluo que o raio da base desse cilindro é raiz quadrada de 25, portanto, o raio da base é igual a 5 centímetros. Paulinho, oi, ele não quer o raio. O que é que ele quer? O diâmetro. Eu lembro que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro da base vai ser 2 vezes 5. O que nós concluímos, então, que o diâmetro da base vale 10 centímetros. Resultado na letra C. Muito bem, caríssimo vestibulando. Na aula de hoje, nós estudamos o cilindro circular reto, também chamado de cilindro de revolução. Eu vou fazer um resumo do que foi mostrado, dando ênfase para algumas coisas que são importantes, como elementos, os principais elementos do cilindro, classificação como reto e oblíquo, e dizendo para vocês que é muito recorrente o cilindro reto. Também é de suma importância, muito importante porque é muito recorrente, a situação da planificação. Eu lembro que a planificação desse sólido nos consiste num retângulo, que é exatamente a lateral do cilindro, bem como 2 círculos congruentes de mesmo raio. Um outro ponto que também se faz importante destacar é o cálculo das áreas das bases, já que são 2 bases idênticas, não precisa calcular as duas, calculando a área de uma eu dobro, bem como o cálculo da área lateral do cilindro, que consiste no cálculo da área de um retângulo. Também é de extrema importância, de suma importância para vocês que vão fazer vestibular, a expressão que denota o cálculo do volume desse sólido, né? Como sendo a área da base vezes a altura. Eu chamo a atenção com o cuidado que você tem que ter com as unidades. Haja visto que esse volume pode ser dado em centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, ok? Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA, beleza? Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.